Graça e paz. Seja bem-vindo a este devocional. Fique até o final, porque Deus vai falar com você através desta palavra de hoje. Essa semana, o Senhor tem ministrado em meu coração com esse versículo bíblico que eu vou passar para vocês. Eu acredito que Deus quer falar com alguém hoje, que entrou neste canal, através da sua palavra. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não se esqueça também, deixe seu like, é muito importante para ajudar-nos a divulgar a palavra de Deus. E o propósito desse canal é fazer um devocional, que você pegue o seu tempo para estarmos fazendo um devocional juntos, devocional com a palavra de Deus, aprendendo um pouco da palavra de Deus, orando. Sempre no finalzinho eu faço uma oração. Também deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Se você precisa de oração também, se você permitir, nós podemos fazer oração por você, pela sua vida e pela sua família. Também siga-nos no Instagram. Se você não tem tempo para ouvir um pouco mais longos vídeos, também você pode acessar o Instagram, porque lá eu faço os vídeos de menores com 2 minutos, 3 minutos. Aqui mesmo é um devocional para estarmos na presença do Senhor, com a sua palavra, com a oração, meditando, mastigando essa palavra maravilhosa. Então fique, porque Deus vai falar com você através dessa palavra de hoje. Isso eu tenho certeza, porque essa semana o Senhor tem ministrado no meu coração nesse versículo. Então vamos abrir o livro, de Mateus, capítulo 26, versículo 14, vai até o 16. Eu vou pegar um resumo da história do Judas, uma história que todos nós já conhecemos. Então diz assim, o preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar e eu vou-lo te entregarei. E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E desde então buscaram a oportunidade para o entregar. Aqui esse versículo bíblico ele fala das 30 moedas de prata, onde nós sabemos que Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo. Preço da traição. Eu pergunto a você, qual é o preço da traição? Porque o preço da traição para Judas aqui foi a perda da sua salvação. Nós sabemos que antes de Jesus ser traído, Deus já tinha sido traído por Satanás, quando Deus estava sentado no seu trono. Se Deus foi traído por Satanás, se Jesus foi traído por Judas, você e eu iremos também ser traídos. Quem aqui nunca foi traído? Se você ainda não foi traído, entre para o clube, porque você um dia irá ser traído. Porque isso está no caráter do ser humano. Mas a palavra do Senhor é uma palavra que nos traz um pouco de temor e de sabedoria para que nós também venhamos ser prudentes e reconhecer quando o Judas aparece. Por quê? Porque o Judas, ele vai estar em toda parte. Muita atenção. Cuidado com Judas, cuidado quem você coloca na sua casa, cuidado quem você coloca para sentar na sua mesa, cuidado quem você coloca como seu amigo, no seu laço de relacionamento. Vamos saber escolher muito bem nossas amizades. Então essa história da traição de Judas Iscariotes, ele era filho de Simão. E Judas era um tesoureiro. Ele entrou, como apóstolo no ministério de Jesus Cristo e ele ganhou o cargo de tesoureiro. Por quê? Porque muitos teólogos falam que Judas era um dos mais inteligentes. Judas, além de ser inteligente, ele era bom em matemática. E ele tinha outras habilidades. Então, mais habilidades dele e a inteligência era muito pro lado do mal, porque Judas, ele tinha um caráter ruim. Judas, ele era arquiloso, ele arquitetava as ruindades, ele planejava
Porque o versículo 16 vai dizer que ele buscava a oportunidade para o entregar Jesus Cristo. Então é assim que o Judas trabalha. O Judas, ele procura uma oportunidade. E o Judas que está perto de você, ele está esperando uma oportunidade, uma falha sua para te entregar. Porque, na verdade, não pense você que você vai ser traído por alguém que está longe de você. Você vai ser traído por alguém que está ao seu redor. Assim como aconteceu com Jesus. Alguém que vai sentar na tua mesa, vai comer com você, vai visitar a sua casa. Então, nós temos que ter sabedoria para escolher nossas amizades, com quem nós iremos andar. Porque muitas vezes, né, como está dito na palavra, Jesus Cristo, ele andou com os apóstolos, mas nem com todos os apóstolos ele tinha intimidade. Assim, Judas Iscariote, ele andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, presenciou milagres, maravilhas e curas. Judas, ele presenciou, ele andou com Jesus Cristo. E assim, é o Judas que está perto de você, ele vai andar com você. Ele vai ver sua história, presenciar o que você vai fazer, ele vai imitar até o que você faz. Mas no momento oportuno, como está dizendo aqui no versículo, ele vai te entregar, ele vai te trair. Porque Judas é assim, ele te imita, ele faz aquilo que você faz, mas o propósito dele, a mentalidade dele é de um dia te trair, te entregar. Então, muito cuidado com os seus relacionamentos. Escolha bem as suas amizades. Judas, ele não conseguiu servir a Deus. Por quê? Porque ele tinha o seu coração no dinheiro. A palavra vai dizer que ele era ambicioso. Ele tinha amor ao dinheiro. Judas, ele era calculista. Ele não conseguiu servir a Deus por isso. Porque a palavra também deve dizer que você não pode servir, em Mateus, né, vai dizer que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve bem a um, ou serve mal ao outro, ou vice-versa. Então Judas não conseguiria servir a Jesus. Por quê? Porque ele tinha olho no dinheiro e ele servia ao Deus Mamon. Aquela pessoa que não consegue servir a Jesus Cristo, ela tem o seu coração no Deus Mamon, no dinheiro. Por isso que Judas não conseguiu servir a Jesus. Mas Jesus era muito bom, que deu a oportunidade de Judas estar entre os apóstolos. Porque a intenção de Jesus era que Judas se convertesse de verdade, se arrependesse, se voltasse para Jesus. Mas ele não quis, porque ele tinha um coração ruim. Porém, vai contar a história que Judas, ele presenciou, ele andou com Jesus, ele viu tudo, mas não quis se arrepender. Mas ele o entregou, Jesus Cristo, por 30 moedas de prata. Nesse versículo do preço da traição, tem muito que nós aprendermos. Por quê? Porque Judas, ele tinha acesso ao prato, mas ele não tinha acesso ao coração de Jesus. Judas, ele tinha, na verdade, Judas, ele nunca foi amigo de Jesus Cristo, mas Jesus foi amigo dele. Na verdade, prato quer dizer oportunidades. Judas teve a oportunidade de estar ali, de mudar. Ele teve a oportunidade de estar no lugar que muitas pessoas gostariam de estar, mas ele não deu valor. Judas sentou na mesa com Jesus. Teve a oportunidade de sentar ali, ceiar. Porque essa história aqui, o preço da traição, se você for ler, vai se dar início já à Santa Ceia, onde Jesus chama os apóstolos para a última ceia, antes de Jesus ser entregue, antes de Jesus ser morto e preso e ser morto na cruz. Judas, ele tinha acesso à mesa.
Estava ali presente com os 11 apóstolos. Porém, você tem que fazer atenção com quem senta na sua mesa. Por quê? Porque mesa é um lugar de intimidade. Mesa é um lugar de comunhão. Na mesa se descobrem muitas coisas que está dentro de você. Mesmo assim, Jesus era tão bom que deu a oportunidade a Judas de estar ali. Mas Judas não aproveitou. O que foi que ele fez? Como está dizendo aqui no versículo 16, ele buscava todo o tempo uma oportunidade para trair Jesus, para entregá-lo aos sacerdotes. Mas se você for ler uma passagem que está anterior a essa, que é quando Jesus foi a Betânia, comer ali juntamente com os discípulos, que ele foi convidado, na casa de Simão leproso, tinha uma mulher chamada Maria, que ungiu seus pés com unguento valioso, que valia 300 denários. E um dos discípulos, inclusive Judas, ele questionou a mulher pelo seu ato que ela estava fazendo. Ele disse, em vez de você desperdiçar esse unguento, por que você não vende, né? Vale 300 denários. Veja como Judas, ele tinha o seu coração no dinheiro, mas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Porque, na verdade, Judas, ele não via Jesus Cristo como valor humano. Ele via como valor monetário, de dinheiro. Porque na cabeça do Judas, ele achava que Jesus ele ia reinar, ele ia ser o tesoureiro desse reino. Porque ele andava com saco, né, de dinheiro. Ele achava que ele ia governar, enquanto Jesus ia governar como rei, ele ia tomar conta do dinheiro, ia ser tesoureiro do reino. Mas não, ele não sabia que Deus tinha um propósito na vida de Jesus para ir à cruz. Então Judas era assim. Para ele, Jesus não valia nada, a pessoa não vale nada, ele só vê o dinheiro, a parte monetária. Ele era ambicioso, porque João vai escrever lá, dizer que ele era ladrão. Ele era ambicioso, ele era ladrão. E por isso que ele não conseguia servir a Deus, porque o seu coração estava no dinheiro, no Deus Mamon. E Judas também, quando nós vemos essa passagem, essa parte que Jesus foi até ao Getsemane orar e levou seus apóstolos e pediu para alguns ficarem orando, e Judas até o traiu com um beijo. Então, muito cuidado com quem te beija, muito cuidado com quem te elogia. Peça a Deus discernimento para te revelar se esse beijo é verdadeiro, se esse elogio é verdadeiro. Porque muitas pessoas usam isso para camuflar o que está dentro de si. Então, Judas traiu Jesus com um beijo. E um sinal, né? Quando ele falou para os sacerdotes, ele deu o beijo como sinal da pessoa que ele estava entregando. Porém, o beijo é algo bom, mas ele usou com propósito ruim, com propósito má. O beijo é algo bom, mas foi usado no propósito errado. Propósito ali de trair Jesus Cristo. Engraçado é que quando Jesus estava na mesa, o Senhor disse, um de vós irá me trair. Porém, Jesus, ele sabia quem era que ia traí-lo. Mas de maneira alguma, ele mostrou quem era a pessoa. Por quê? Porque Jesus sabe que o traidor, ele cai por si só. Ele cai por si só. E Deus é expert em revelar pessoas que são traíras. Pessoas que traem. Elas mesmo vão se revelar. Por isso que Jesus disse, um de vós irá me trair. E muitos dos apóstolos, discípulos disseram, sou eu, Rabi, sou eu, mestre, sou eu? E Judas é tão cara de pau que ele disse, sou eu, Rabi?
E Jesus disse, se tu dizes, por quê? Jesus, ele é expert em responder, Jesus é expert que quando você, na sua pergunta, você mesmo responde. E Jesus disse, se você dizes, e o que foi que aconteceu? Judas, o diabo entrou em Judas e ele se levantou. Porém, tem muitos Judas que está sendo usado pelo inimigo para tocar no teu botão. Porque o inimigo das nossas almas, ele não vai usar um Judas longe de você, ele vai usar o Judas que está ao seu redor, bem pertinho de você. Porque ali ele já está ali sondando, já está ali observando, já está andando com você, como o Judas andou com Jesus Cristo. E depois ele vai tocar no botão certo, o botão das suas emoções, dos seus sentimentos, porque você vai ficar amarrado, vai ficar preso. E Judas vai ali, ó, te trair, buscar uma boa oportunidade para te entregar. Então nós temos que fazer atenção com as nossas amizades, quem você coloca dentro de casa, quem você leva para sua mesa. Nós temos que fazer esse cuidado. Ah, Alessandra, mas Jesus, ele escolheu, por que ele escolheu um ladrão? O Judas que o iria trair. Porque Jesus, ele é bom todo o tempo. Ele queria dar a oportunidade para Judas se arrepender. Tanto é que no final, quando Jesus saiu, foi até o Getsemane orar, ele disse para os 8 ficasse orando e levou só 3 com ele. Pedro, Tiago e João. Jesus, ele tinha 12 apóstolos, mas nem todos tinham intimidade com Deus, com Jesus. Só 3 tinham intimidade com Jesus. Pedro, Tiago e João. Lembra dos milagres? Lembra quando Jesus curou a filha de Jairo? Jesus chamou quem? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi orar, 8 ficaram em um lugar orando, mas Jesus só subiu com os 3. Pedro, Tiago e João. Eram os únicos que Jesus tinha intimidade. Lembra da transfiguração? Jesus levou quem? Pedro, Tiago e João. Então é isso, você tem as suas amizades, mas você tem que aprender a selecionar as pessoas que vão fazer parte da sua intimidade. Você não pode ter intimidade com todos, porque dali vai sair um Judas. Judas, ele só quer uma oportunidade para trair. E é isso. Eu poderia passar aqui o dia todo falando, mas aí iria ficar longo o vídeo. Então eu deixo para vocês essa mensagem bíblica. Espero que o Senhor tenha falado com você, ministrado o seu coração. E eu também lembrei, né, que muitas das vezes vai se levantar um Judas. Vai se levantar uma pessoa que vai te trair. Vai se levantar. Que a palavra de Deus diz também. Vigiai e orai. Muitas pessoas esquecem de vigiar e só quer orar. E esquece que Judas, ele é astuto. Judas, ele é paciente, ele sabe esperar o momento certo, a oportunidade certa para te entregar. E assim, o engraçado, para terminar essa mensagem, é que no final, quando Judas foi ao Getsemane com o sacerdote para entregar Jesus, o Senhor estava lá. E Judas o deu um beijo em Jesus. E Jesus respondeu: meu amigo, para que viesses fazer? Jesus não disse cobra cascavel, cobra venenosa, traíra, traidor, o que viestes fazer? Não. Jesus disse, meu amigo, para você ver que Jesus era amigo verdadeiramente de Judas, mas Judas não era verdadeiramente amigo de Jesus. Judas via Jesus como Messias, como riqueza, nada mais. Ele não conseguia servir a Jesus.
Ele não conseguiu servir porque o coração dele estava no Deus Mamon. Então, até neste momento, no finalzinho, Jesus disse, meu amigo, o que vieste fazer? Porque ali, Jesus estava dando a oportunidade de Judas se arrepender, de Judas reconhecer o seu erro, assim como Pedro reconheceu. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro, ele reconheceu o seu erro, sua fraqueza, pediu perdão e alcançou graça. Mas Judas não. Judas não quis se arrepender, não quis pedir perdão, não quis reconhecer. E assim somos muitas vezes nós também. Nós temos um pouco de Judas dentro de nós. Quantas vezes nós também nos atraiu Jesus Cristo com nossas atitudes? Mas a palavra vai dizer, quando você se arrepende de coração, pede perdão, você alcança a graça, você alcança a misericórdia. Então aqui temos diferente, né, de duas pessoas. Pedro se arrependeu, mas Judas não. E por isso o Senhor era tão bom com ele. Deixou ele até o final para ver se ele se arrependia, para ver se ele se... Porque Jesus sabia para onde já ia a alma de Judas. E Jesus, todo o tempo, deu a oportunidade dele se arrepender. Então aqui eu deixo essa passagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, tenha tocado o seu coração. Estude um pouco sobre esses contextos, né, da parte de Judas, da parte onde Jesus ele foi entregue, foi preso, foi crucificado. Tudo era propósito, né? Jesus tinha um propósito aqui na terra, Deus tinha um propósito, né? E por isso que ele enviou o seu filho. E eu vou deixar vocês também com uma mensagem, que é uma palavra, né? Que na verdade sempre vai ter um Judas para te trair. Mas nunca esqueça que mesmo assim, Judas muitas vezes vai fazer parte do teu propósito, para você chegar em algum lugar que você tem que chegar. E também nunca deixe a atitude de um Judas mudar o seu caráter. Porque mesmo com a atitude de Judas traindo Jesus, o caráter de Jesus não mudou. Porque não é sobre aquilo que fazem com você, é sobre aquilo que você recebe, o que é que você faz com aquilo. Se você revida ou o que é que você faz com aquilo que você recebe. Então não muda o seu caráter por causa de um Judas que te traiu. E eu deixo essa mensagem de hoje para você e agradeço por você ter ficado nesse devocional até o final. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E eu vou fazer uma pequena oração para abençoar a sua vida e a sua casa. Querido Deus e Pai, é em nome de Jesus que eu trago diante de Ti, Senhor, cada pessoa que entrou neste canal, cada pessoa que foi tocado pelo poder da sua palavra, querido Deus e Pai. Dai-nos, Senhor, discernimento espiritual para reconhecermos quando Judas nos aparece. Querido Deus e Pai, o Senhor é expert em revelar quem são os nossos traidores. Meu Deus, dai-nos sabedoria, Senhor. Guarda-nos, protege, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda nossos filhos, querido Deus e Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós já vemos a Tua mão nas nossas casas, protegendo, nos guardando. Querido Deus e Pai, eu também trago diante da Tua presença todas as pessoas que estão doentes, espiritualmente, física, psicologicamente, pseudosomaticamente, pessoas que estão enfermas, Senhor, pessoas que estão doentes da alma. Vai curando, vai tocando, Senhor, vai visitando as pessoas, vai mostrando para elas, Senhor, o Teu sobrenatural. Pessoas que estão precisando de um renovo, de uma restauração nas suas vidas. Pessoas que estão precisando, Senhor, de cura, de milagres e maravilhas, Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua presença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre, a sua glória. Amém. Deus abençoe você grandemente com toda a sorte de bênção.